Olá, estamos iniciando mais um programa Café de Negócios aqui na ITV e o nosso objetivo é trazer empreendedores e empreendedoras, empresários e empresárias para compartilhar comigo e com você histórias de vida na prática antes de ter o sucesso profissional e pessoal. E hoje nós estamos recebendo aqui no programa uma mulher, pela primeira vez uma mulher representando as mulheres do interior de São Paulo, a Vânia Souza, ela que é CEO e proprietária da Controlog. Vânia, seja muito bem-vinda ao nosso programa Café de Negócios, tudo bem? Tudo bem, Átila, muito obrigada, tá? Agradeço à ITV a oportunidade de estar contando a minha história para as pessoas e espero que as pessoas se identifiquem comigo, claro, e busquem um incentivo para construir seu próprio negócio. A alegria é toda nossa de ter você aqui representando essa empresa maravilhosa, tá? Vânia, conta para nós um pouco, quem é a Vânia Souza? Conta um pouco da sua história para nós, para a gente te conhecer melhor, antes de ter uma vocação profissional. Bom, eu sou do interior Sim, de uma cidade chamada Ibiaçá, no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha. Estou aqui em São Paulo há pouco tempo, né, há quase 3 anos. Mas desde pequena, né, tive uma infância muito feliz. Eu sempre digo que a minha infância foi muito feliz. Venho de uma família, né, tradicional e assim com um embasamento muito bom, família de boa relação. E agradeço, tive uma infância muito feliz. Sempre atribuo que eu sou um adulto feliz porque eu tive uma infância feliz. Uma criança muito sapeca, muito traquina, né? Mas até os 4 anos a gente sabia o que era brincar só com bonequinha de espiga de milho, né? Dividir os brinquedos com os irmãos, né? Nós somos em 5. 5 irmãos. São homens ou tem mulheres também? Tem uma mulher, né, que ela tem 13 meses de diferença comigo. Nós, um filho só, 2 filhos do meu pai que nasceram em hospital. O restante, todo mundo nasceu com parteira em casa, né? Para tu ter uma noção de como era a pequena localidade que a gente morava. E aos 5 anos de idade, nós nos mudamos, né, para o município de Ibiaçá, sim, onde meu pai vendeu a lavoura que ele tinha. Aí comprou casa na cidade, comprou um caminhão, sim, né? Tá aí até um pouco porque que hoje eu trabalho com transporte. Sim, nós vamos chegar então, lá. Ele comprou um caminhão e começou a viajar. Meu pai também foi um aventureiro, né? Largou a lavoura, a enxada e foi para a estrada. E isso eu tinha uns 5 anos de idade quando a gente se mudou para a cidade. E lá eu fiquei até os meus 19 anos, eu fiquei na cidade de Ibiaçá. Que é no sul. Que é no sul. Ela fica no oeste, né, na região de Passo Fundo. Hoje a cidade mais conhecida é Passo Fundo. E aí, eu sempre fui uma criança muito dada, né, sim, muito simpática e sempre envolvida em atividades, né. Eu era atleta, participava de peças de teatro, sim, Grêmio Estudantil, o que tinha para mim estar envolvida, eu estava envolvida. Então, até meu pai, depois, né, que ele deixou de ser caminhoneiro, ele seguiu a carreira política, ele sempre dizia que eu ia ser política, porque eu era muito falante e tal. Comunicativa, até hoje eu sou. E aí, então, essa fase da minha infância foi uma fase, assim, muito boa, né, de brincadeiras e de um alicerce familiar muito bom, né? Eu vivi numa época onde que tive o privilégio de que a família me trouxe educação, né? E hoje, infelizmente, a gente vê muitas famílias delegar para a escola, mas no meu caso eu tive o privilégio de ter uma educação familiar em casa. Fantástico, tá aí. Eu acho que uma grande sacada para nós já nesse dia especial com a Vânia aqui, você cuidar bem da sua família, né? Acho que é muito importante, você que é pai, você que é mãe, saber dar o seu melhor para os seus filhos, porque verdadeiramente eles vão crescer e vão lembrar desse contexto, e isso vai fazer parte da vida e da história de vida deles, né, Vânia? Isso. Vânia, conta para nós qual foi o momento dessa fase da sua vida, da adolescência, que marcou muito você. Você fala muito da família, eu vejo que seus olhos até brilham para falar da família. Eu conto isso é uma verdade, eu sinto isso aqui com você. Fala um momento específico que marcou muito a sua vida, a sua trajetória de vida. A vida da minha família inteira foi marcada, né, por uma
que a gente perdeu a mãe muito cedo, né? Então, o meu pai, ele se viu sozinho, né, com 5 filhos. Minha mãe foi identificada com um câncer, então aparentemente ela ia ter uma cirurgia normal, tirar o útero e ia voltar para casa, né? E então nossa mãe, desde que ela descobriu que estava doente, internou no hospital, fez cirurgia, em 20 dias ela faleceu. Então para nós foi um trauma como se fosse um acidente hoje, né? Sim. Alguém está viajando, deu um acidente, e então foi muito traumático. E meu pai e a minha mãe sempre foi um alicerce da nossa casa, né? Sim. Sempre, enquanto ele viajava, ou na época que ele trabalhava com a política, ela sempre foi a base de tudo. Então ele se viu sozinho, com 5 filhos, o mais velho tinha 18 anos, 2 filhas adolescentes, eu tinha 15 na época, e com uma criança, um bebê em casa, porque meu irmão mais novo tinha 2 anos de idade. E aí é que foi uma fase um pouquinho complicada da minha vida, sim, porque a minha infância, quando eu estava na pré-adolescência, ela foi interrompida. Porque por mais que eu ainda continuei, né, vivendo uma vida de adolescente, eu passei a ser uma dona de casa. Então eu virei mãe do meu irmão, dona de casa. Ele, pela falta da mãe, se apegou demais a mim. Então eu ia para a escola e eu levava ele comigo. Então, assim, foi um ano muito difícil. Me lembro que eu ia na 8ª série, eu estudava no turno da noite. E os professores, naquele ano, me aprovaram, né, para me ajudar. Porque em sala de aula eu não ficava. Então, eu passava no corredor com ele caminhando. E em sala de aula com ele no colo, né, fazendo ele desenhar para mim poder prestar atenção. Provas, muitas vezes tinham que me levar em casa para mim fazer as provas em casa. Então, assim, eu tive uma ajuda muito grande da sociedade naquela época. Sim. Uma cidade pequena, né, a família era conhecida e todo mundo estava, né, acompanhando o drama, né, do meu pai com 5 filhos. Então, assim, a comunidade inteira ajudou. Eu até, para você ter uma noção, a nossa mãe, ela sempre fez tudo para nós, que nem mesmo ensinar a cozinhar ela tinha ensinado, ela protegia muito a gente. Então, eu aprendi a cozinhar, tudo que eu sei cozinhar, eu aprendi com os vizinhos. Então, eu corria no vizinho, aprendia a fazer uma coisa, eu corria no outro, fazia outra. E assim foi a minha vida, né? Até quando eu completei 19 anos, né, eu conheci um rapaz. Aí, até antes disso é bom eu reforçar, porque quando a gente está numa fase de adolescência, que claro, você não vive adolescência... Você criou uma maturidade muito cedo. Muito já cedo. Adolescente, com as responsabilidades da mãe ali com seus irmãos, da mulher. Isso. E isso me criou também uma rebeldia. Porque eu também fiquei naquela fase muito rebelde, culpava meu pai, né, de ter me tirado algumas coisas. E só que aí que a gente percebe, né, com o passar do tempo, que tudo aquilo que a gente aprende quando a gente é criança, a gente retoma depois. Não se perde. Então, tudo aquilo que até os 14 anos eu aprendi dentro da minha família, por mais que na adolescência eu tenha sofrido influências externas, sim, eu sempre voltei, né, para o meu centro, que é a educação que eu tive e os valores dentro da minha família. E o quanto isso foi importante para ti trazer até aqui? Muito importante. Eu até hoje, eu não largo meus valores por nada nesse mundo, né? Aquilo que meu pai me ensinou fantástico, do que é certo e do que é errado, né? Fantástico. Nós vamos falar mais sobre isso. Vânia Souza, estamos com ela aqui, CEO da Controlog. Fica aí, a gente já volta. Até daqui a pouco. Olá, seja bem-vindo ao programa Café de Negócios, você que está chegando agora.
O nosso propósito desse programa é trazer empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras, com o único propósito, compartilhar conosco histórias relevantes para que a gente possa crescer junto através da prática e a superação prática da história de cada um deles. E hoje nós estamos recebendo aqui a Vânia Souza, ela que é CEO da Controlog, e nós já vamos falar um pouquinho mais sobre a empresa. Vânia, estávamos falando sobre esse processo que você vivenciou de sair da adolescência, para quem está chegando agora lá em casa assistindo a gente, e aceitar esse desafio de ser uma mulher mais cedo. E você construiu uma maturidade importante, e a gente já viu algo muito relevante, que é a importância de cuidar bem dos seus filhos, a importância de deixar um legado, e o quanto você falou do seu pai, e desses valores, dessa força. Vânia, quais são esses valores que são tão fortes e claros em você? Olha, desde que a gente era pequena, sabe aquela época em que você entra dentro de casa e você não passa por um tio sem dar bênção para o tio, Sim, né? Fantástico. Então, aquela questão de respeito. Até hoje mesmo, se eu estou num lugar e às vezes está cheio de gente, né? Tem uma pessoa de mais idade do que eu dou meu lugar para sentar, e hoje eu vejo que os adolescentes não se preocupam com isso. São coisas, mas eu só pego aquilo que é meu, né? Eu não mexo no que não é de ninguém. Respeito as pessoas dentro da diferença que ela tem, porque nós não somos iguais, né? Sim. Todos somos diferentes. Então, o nosso pai sempre, ele pregava muito nisso. Né? Eu acho que o maior medo dele era ter um filho que se desviasse na vida, né? Então ele ensinava muito e sempre se preocupou muito com a imagem, né? Como ele tinha duas filhas mulheres, ele sempre, né, tinha um medo do que a sociedade fosse comentar sobre as filhas dele, essas coisas assim, né? Então, mais é o respeito da individualidade, né? Que as pessoas não são todas iguais, de tratar sempre o mais velho com muita educação, nunca pegar aquilo que não é da gente, né? E para que a gente sempre corresse atrás daquilo que a gente queria, né? O pai sempre falou assim, que ele ia dar o principal para nós, que era estudo, né? Mas na cabeça dele, estudo era um 2º grau, porque ele fez até a 4ª série, né? Sim. E aí ele sempre dizia, eu dou estudo para vocês correrem atrás dos sonhos de vocês. E dos 5 filhos deles, né? O mais velho só que não decidiu fazer faculdade é funcionário público e cuida, né, do sítio que a gente tem lá na cidade de Ibiaçá ainda, que é a herança, né, da minha falecida mãe. Aí, mas todo mundo, né, fez faculdade, tem seus negócios, né, dos 5 filhos, 3 de nós somos empresários. E o meu mais novo, que foi eu que eu criei, né, professor na Universidade Federal de Santa Catarina, físico. Então, assim... Um grande orgulho para a gente saber que todo mundo, né, mesmo na ausência da mãe, né, todo mundo seguiu o seu caminho com caráter, sabe? Que ele sempre se preocupou com isso. Fantástico. E falando dessa parte da universidade, de quando a Vânia Souza ela começou a se descobrir profissionalmente, como é que foi essa descoberta? O que você fez profissionalmente? Porque antes de você se tornar uma empresária, uma mega empresária na região, você teve uma profissão. Como é que foi essa história antes de chegar lá? Pois é, isso é muito curioso, porque assim, eu na minha vida, algumas coisas aconteceram muito cedo, né? Eu fui mãe prematuramente, né? Sim. Sem ter filho, mas fui mãe prematuramente. Sim. Então, próprios irmãos. Mas quando eu também era adolescente, fui babá, né? Sim. Sem necessidade, mas fui babá. Mas a minha vida profissional, a minha carteira de trabalho está assinada aos 27 anos de idade. Eu fiz, na verdade, a carteira de trabalho aos 27 anos de idade. Até então, casei, tive filhos, né? Cuidei dos filhos. E meu primeiro emprego, ele foi de vendedora em uma loja de confecção. Então, eu trabalhei vários anos, né, em 3 lojas diferentes. E aí, um certo momento assim da minha vida... Eu olhei assim, mas eu queria crescer, sabe? Quando você tem uma ansiedade que você quer... Não era aquilo que o meu pai tinha planejado para a minha vida, né? Aí eu decidi voltar a estudar. Na época, me lembro bem que eu trabalhava de vendedora numa loja de calçados. Comentei até com as minhas amigas, colegas de trabalho, que eu ia voltar a estudar. Aí como eu não tinha dinheiro para fazer faculdade, aí eu fui olhar um curso técnico. Quando eu fui comentar com as pessoas sobre a instituição que eu ia fazer, todo mundo me disse, não, Vânia, mas ninguém arruma emprego que trabalha nessa instituição. Meu amigo fez e não aprendeu nada. E aí eu parei assim, mas por que os outros aconteceu, vai acontecer comigo? Eu sou diferente. Apareceram pessoas no meio do caminho
para desanimar. Isso é uma coisa que eu percebo que toda vez que uma pessoa se coloca na posição de ter resultado de sucesso, vai acontecer essas coisas. E aí, o que aconteceu? Pois é, e não são pessoas, né, não estavam me falando por mal, mas, né, eu decidi encarar. Então, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite o técnico. Quando eu terminei o técnico que eu fiz em gestão de empresas, apareceu uma oportunidade para mim trabalhar na transportadora, que é onde eu comecei realmente minha carreira. Né? Então, eu fui lá, fiz uma entrevista, até muito curioso, o dia que eu fiz a entrevista, que eu costumo contar isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas desanimam muito fácil. Eu, no dia que eu fui fazer a entrevista, estava marcada para as 14 horas. E estava eu e um outro menino lá para fazer a entrevista. O entrevistador, né, que era o gerente da área, ele passou por mim e disse: você me desculpe, mas eu não vou poder fazer a entrevista agora, que me apareceu uma reunião assim de última hora. Eu falei: tudo bem, tu pode ir, que eu aguardo. Aí ele voltou lá por volta das 16 horas, e eu estava lá ainda. 2 horas de aguardo. De aguardo. Aí ele disse assim: ai, você está aí ainda, né? Eu disse: estou. Aí ele disse: olha, apareceu mais uma reunião e eu não posso fugir dela. Aí ele disse: você não quer deixar para outro dia essa entrevista? Aí eu olhei para ele e disse: você consegue me entrevistar hoje? Ele disse: sim. Eu disse: então eu aguardo. Aí ele... E os valores da família nessas horas aparecem. Aí eu disse: então eu aguardo. Aí ele disse: eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu disse: mas se for ainda hoje, eu aguardo. Eu sei dizer que passou 5 horas, 6 horas da tarde, 6h30, todo mundo foi embora e eu fiquei na recepção. Era 7h20 da noite, ele entrou na porta. E quando ele me viu, que eu estava ali ainda, ele ficou todo envergonhado, né? E ele me disse assim: eu não sei o que fazer para me desculpar com você. Eu olhei para ele, coloquei um sorriso na cara e disse: não tem problema, é só você me contratar. Aí eu fui contratada. Mais tarde no encontro, né, de confraternização da empresa, ele me disse que ele só me contratou porque mesmo, né, depois de toda aquela espera que eu tive daquela tarde, quando ele chegou, eu ainda estava com um sorriso estampado na cara e com um senso de humor para receber Você ele. chegou para dar certo ali. Você mostrou para que você veio. Eu sabia o que eu queria. Se eu fosse dono da empresa, eu tinha te contratado também. Eu sabia o que eu queria. E nós temos uma fase aqui do programa que a gente fala que é o Day One, que é quando as coisas começam a dar certo. Eu acredito que daí para cá as coisas começaram a acontecer, porque aí você se inseriu como profissional e começou a se relacionar com a empresa. Fala para nós, quando que as coisas começaram a fluir, o Day One, começou a vir essa ideia do empresarial, de ser dona? Tá. Antes mesmo eu sempre tive vontade de ter o meu negócio, né? Só eu sempre pensei que eu ia ir para o ramo da moda, né? Sempre tive uma atração muito grande para vestuário, então pensei que fosse nesse sentido. Só que daí na empresa que eu estava trabalhando, eu conseguia visualizar aonde que eu podia chegar. Então eu decidi que eu ia ser uma executiva daquela empresa, né? E tanto que no passar do tempo, entrei no operacional, fui promovida a analista, fui promovida a supervisora. Quando fui promovida a supervisora, eu já exercia cargo de gerência, só que eu não tinha nível superior. Então eu comecei a fazer faculdade, né? Até assim, na época que eu fazia a faculdade, foi uma época assim bastante complicada na minha vida, porque um pouquinho antes eu havia me separado. Então eu tinha 2 filhos, né, para sustentar. Na época eu tinha arrumado mais um outro emprego no turno da manhã, então eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, né? Chegava em casa, né, tinha filho para preparar para a escola, essas coisas. Como mãe, Como mulher, mãe, né? Porque a vida da mulher, ela é diferente da vida do homem, né? Ela tem outras particularidades. E aí, mas mesmo assim eu não desanimei, porque eu sabia onde eu queria chegar, eu sempre soube. Aí, na empresa, então, depois que eu me formei, eu peguei meu diploma de faculdade aos 40 anos de idade. Então, assim, foi muito tarde algumas coisas na minha vida. Fantástico. Vânia, olha que incrível essa história. Fica aí, a gente já volta já com essa mulher poderosa e de muito sucesso. Até daqui a pouco. Para me sentir bem, eu faço exercício todos os dias e tenho uma alimentação saudável. Agora, para ter uma visão como eu tinha aos 30, enxergando tudo de perto e de longe, eu só confio na Óticas Carol, que
que cuida da minha visão, ainda me deixa linda. Passa na Carol você também. Você encontra lentes multifocais Varilux com preço que você nunca viu. Óticas Carol. Mais de 1000 lojas em todo o Brasil. Olá, estamos voltando com o programa Café de Negócios e o nosso objetivo é trazer empresários e empresárias para trazer as suas histórias com temas verdadeiramente relevantes para nos ensinarmos na prática. E hoje eu estou recebendo aqui a Vânia Souza, ela que é CEO da Controlog. Vânia, você estava falando para nós dessa fase que você tomou a decisão de começar a se imergir dentro da empresa Controlog. Como é que foi essa fase da hora que você começou a construir carreira e depois se tornar dona de tudo isso? Conta para nós. Tá, então assim, na empresa que eu trabalhava, eu era gerente de frota e eu fui transferida para ser gerente de unidade, né? Então eu fui transferida para Recife e depois posteriormente para Salvador. Quando eu estava na filial de Salvador, eu comecei a identificar, porque aí o contato direto com o transportador, sim, no né? dia a dia deles. No dia a dia, a dificuldade, eu comecei a ouvir o que eles tinham para falar. E quando eu comecei a ouvir as histórias e tal, me deu um estalo assim, porque não existia, né? E até hoje não existe uma empresa, quer dizer, não existia, agora existe a Controlog, né? Mas não existia uma empresa no mercado que desse esse amparo para esse transportador que é o autônomo, né? Sim. Que é o transportador que ele é o próprio motorista, ou às vezes ele tem uma outra atividade, resolveu investir num caminhão e tem um motorista contratado. Uma grande oportunidade. Eu enxerguei um nicho de mercado não explorado, na verdade foi isso. E uma outra coisa que também que me fez com que eu levasse adiante o projeto foi porque começou a bater uma crise no Brasil, muita gente estabilizada no mercado profissionalmente, CLT, sendo desligado das empresas, né, porque as empresas estavam reduzindo custos. E eu tinha a concepção de que eu era um custo elevado para a empresa, uma vez que me tiraram da minha sede, eu estava me pagando aluguel, muito de ajuda de custo e mais um salário, né, para ter colocado eu numa capital. Então eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa, vai que eu seja pega de surpresa com 2 filhos, né? Para quem tem um marido que traz, né, coloca a receita dentro de casa também é diferente, mas para mim não, sempre dependendo de mim. Então, eu procurei o Sebrae, na época, na cidade de Camaçari, na Bahia. Grande Sebrae. E aí eu fiz 2 consultorias, né, com uma consultora do Sebrae. E ela me passou um material, né, de plano de negócio do Sebrae. E eu lhe falo, eu segui à risca o plano de negócio do Sebrae. Sim, são especialistas nisso. Então eu segui à risca e comecei a fazer. Na época que eu dei iniciação lá, a empresa me transferiu para a cidade de Itupeva, para um outro setor, um setor agora corporativo. Uhum. E aí eu continuei fazendo meu plano de negócio nas horas vagas, só que eu dei uma estagnada nele, porque a princípio meu irmão, que já é empresário em Santa Catarina, ia ser meu sócio. Né? Eu não tinha dinheiro para abrir a empresa, então ele ia ser meu sócio e ia fazer os aportes em dinheiro. Sim. Aí ele, como a empresa dele já está bem estruturada, tem uma receita alta, está no lucro presumido, eu obrigatoriamente teria que estar no lucro presumido. Fui olhar em que carga tributária que eu ia me enquadrar, desanimei completamente. Engavetei o plano de negócio. Em 2015, no final de 2015, eu retomei ele. Disse, eu vou fazer isso. 2016, lá por abril, eu estava com ele bem encaminhado. Conheci uma pessoa de Rio Claro, não sabia que ele era um investidor, né? Conversando informalmente, comecei a falar, né, dos meus planos e tal. E aí como eu sou muito de abrir as coisas para as pessoas, eu peguei, abri já meu notebook e já fui e mostrei meu plano de negócio. E para um bom investidor, basta ter um contexto histórico por trás, além de ter um plano bom de negócio, né? E aí ele olhou na hora, ele não me falou nada, mas ele me ligou 2 semanas depois e me disse que ele tinha interesse em investir no meu negócio. Até então eu não sabia que podíamos juntar pessoas que não têm dinheiro e têm uma ideia, sim, e pessoas que têm dinheiro e não têm uma ideia, né? Então a gente fez aí um casamento, né? Fantástico. Nesse sentido. Empresarial. Um casamento empresarial, né? E como ele não é do ramo, né? O ramo dele é nutrição animal, ele trabalha numa multinacional, então ele não opina na empresa, mas ele me traz uma visão, né, do mundo, do que está acontecendo nos negócios.
E ele acreditou, né? Isso que o meu primeiro cliente foi ele, porque eu vendi a minha ideia para ele. Com certeza. Então, assim, o meu histórico de trabalho fez com que ele tivesse confiança de que eu poderia desempenhar esse papel, né? Aí ele me disse que eu tinha uma outra coisa muito importante, que era que aquilo que eu estava fazendo não era só para mim. Porque o meu plano de negócio sempre foi, desde o início, de eu trazer, né, e agregar valor para os outros. Para as pessoas. Para as pessoas. Hoje o meu trabalho, tanto que quando eu faço, né, não é nem pela mensalidade que eu cobro do meu serviço, mas é assim aquilo que eu consigo transformar na vida daquele transportador. Quantas famílias não são ajudadas através desse propósito? Isso. Né? E assim, para quem conhece a vida de um transportador, sabe que aquele transportador, que é o próprio motorista, ele está na estrada e ele está naquela tensão, na pressão, né? Ele sofre uma pressão diária, porque os custos batem na porta dele. Sai né? cedo, volta a hora que dá, porque tem que entregar. E dias fora de casa, longe da família, né? Então, eu costumo dizer assim que a vida é muito solitária, uma vida muito ingrata. Ela tem algumas coisas, né, de bom, de conhecer lugares, de conhecer pessoas, que isso é uma coisa muito positiva, mas ela tem aquele lado da solidão, né? Então, a pessoa, quando ela está sozinha, normalmente a tendência dela é pensar nos problemas, né? E por isso a importância de ter uma empresa por trás que dê esse suporte emocional para esses parceiros que estão ali trabalhando. Exatamente. E hoje os clientes que nós temos, eles gostam tanto, né, da nossa empresa, que eu tenho um transportador querendo emblemar minha logomarca na carreta dele. Então, assim, para mim é um trabalho muito gratificante. E toda vez que eu encontro uma alternativa para fazer com que aquele transportador aumente a receita dele ou diminua os custos que ele está tendo para ele obter mais resultado, a vitória não é só dele, Poxa, a vitória com é todo nossa. esse suporte, eu sinto essa motivação sua para nós aqui no programa. Eu imagino o dia a dia desses profissionais que estão ali contando com vocês no bastidores. É fantástico isso, é incrível. É fantástico. E assim, como a nossa equipe operacional, ela, mesmo que não há necessidade, ela conversa com ele, né? Então, assim, ele não se sente sozinho em momento nenhum. Se relaciona e nós trabalhamos muito forte no relacionamento, tá? Então, a relação que nós temos, eu sempre falo com os nossos clientes, eles não são clientes. Né? Eles são parceiros, e hoje são parceiros íntimos, porque a gente conhece o problema dele até que ele tem na família dele, sabe? É isso que eu chamo de negócio do século XXI, gente. Você que está aí nos assistindo, olha quanto importante é isso, você aplicar a aplicabilidade desse programa no teu negócio, a aplicabilidade desse programa no teu business. Vânia, fantástico, incrível, e é por isso que está crescendo tanto. Está crescendo. E assim, a cada cliente que a gente fecha, a gente vibra. Não, eu falo não pela receita que vai entrar, mas o que a gente vai agregar na vida daquele transportador. Porque eu tenho certeza que não vai ser mais a mesma. Porque desde a postura profissional, a gente trabalha em cima dele, né? Para que ele se sinta valorizado. E nós trabalhamos muito na valorização da pessoa, né? Então, toda vez que a gente tem oportunidade, a gente faz alguns vídeos, grava vídeos, né, com transportadores para mostrar a vida deles na estrada e para mostrar que eles são importantes e para a família deles ver que o pai, né, tem uma profissão honrada. Sabe? Eu não sei se porque eu sou filha de transportador, né? Meu pai foi caminhoneiro, mas eu sei muito bem o quanto que essa profissão é uma profissão honrada. E você também conhece todos os bastidores de cada uma desses homens, dessas pessoas que participam. Pois é. Incrível. Olha, fantástico, esse programa está muito bom. E nós temos o Clã Empresarial. Você que não conhece o Clã Empresarial, é na verdade esse bate-papo aqui, só que ao vivo, presencial, onde nós nos reunimos com alguns empresários com o propósito de crescermos juntos, onde pessoas e negócios se encontram. Se você tiver interesse de participar, manda um e-mail para nós para eventos, no plural, @clãempresarial.com.br. Vânia, se você pudesse dar uma dica especial para o pessoal lá de casa, que dica você daria? Olha, eu digo que não desista, sabe? Quando a pessoa... Eu sou muito perseverante, sabe? Naquilo que eu quero fazer. E tudo o que eu coloquei na minha vida como meta, eu consegui. Sabe? Só que eu não arredei o pé. Não pense que eu não estou passando, né, às vezes por alguma dificuldade, né, até emocional, porque às vezes você quer ajudar alguém, você quer fazer alguma coisa e você não consegue. São pessoas, os bastidores é árduo dia a dia de trabalho. Isso, e eu tenho uma vida pessoal também, né, que às vezes eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Sim. Então assim, mas a questão é a persistência. Se você acredita naquilo, eu acreditei muito nessa minha ideia.
né? E você acredita. E se você somar ela, né, com outras pessoas, porque sozinho você não consegue fazer nada. Fantástico. Né? Você me diga, eu não consigo fazer nada. Hoje eu conto até com o apoio dos meus clientes atuais para divulgar a nossa empresa. Então, a primeira coisa é, se você acredita naquilo, não deixe que os outros te desanimem, né? Porque a opinião dos outros você tem que pegar, absorver aquilo que é importante para você e joga fora aquilo que não presta, né? E segue o teu caminho, né? E não há nada que te derrube. Fantástico. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Vânia Souza, da Controlog. Foi incrível ter você aqui com a gente, compartilhar tantas coisas ricas. Você que está nos assistindo, esse é o programa Café de Negócios. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.